Oi gente, tudo bem? O vídeo de hoje é para mostrar para vocês como eu fiz o meu veda-porta duplo, mais conhecido como minhocão de porta. Ele protege a sua casa da poeira e contra aquelas visitinhas inesperadas. É isso mesmo, eu tô falando daqueles insetos, até de alguns roedores, principalmente para quem mora em casa. A gente encontra um montão de veda-porta para comprar, só que nem sempre é o duplo e na maioria das vezes ele não é o tamanho exato da sua porta. Foi o que aconteceu comigo. Principalmente porque a minha porta ela tem um tamanho pela parte interna e um outro pela parte externa. Por quê? Ela tem uma espécie de uma moldura nas laterais que vai fazer com que esse veda-porta precise ficar maior por dentro e menor por fora. Se a sua porta tiver o mesmo tamanho dos dois lados, é claro que a porta tem o mesmo tamanho, né, gente? Eu tô falando no caso do acabamento, aquela moldura que tem ao redor da porta. No caso, a minha tem uma por fora que não tem por dentro. Por isso, eu precisei fazer o veda-porta maior por dentro e menor por fora. Se a sua não tiver esse problema, você pode fazer do mesmo tamanho por dentro e por fora. É até mais fácil. Tem muita gente fazendo de tecido, mas eu não gosto. Eu prefiro a praticidade. Primeiro porque o tecido, ele enche de poeira, você vai ter que ficar sempre lavando. Quem tem gente alérgica em casa, pior ainda. Esse tecido com o tempo vai desbotando, vai ficando feio. Você coloca para lavar, vai esperar um tempo para secar por conta do enchimento. Enquanto isso a sua porta fica desprotegida. Então eu resolvi fazer de napinha. É uma espécie de napa, parecida com aquela de forro de sofá, só que bem mais fininha. A vantagem é que você não precisa lavar. Você simplesmente pega um paninho úmido com um detergente ou um desinfetante, passa nela, limpa todinha e coloca no lugar. Então, anote aí os materiais e vem aprender comigo. Bom, gente, essa é a minha porta. Como vocês podem ver, por dentro tudo tranquilo, né? É uma porta de ferro. Agora, pelo lado de fora, olha só o que eu falei. Ela tem uma moldurinha. E aí, isso faz com que o meu vé da porta tenha que ser menor, porque senão ele vai prender na hora que eu fechar a porta, tá vendo? Ela é desse jeito. Nós vamos pegar a napinha, tá? No caso, eu vou fazer de napinha. Se você optar fazer por tecido, tudo bem, você faça com tecido. Eu vou precisar de uma tira de napinha. Essa tira tem que ter o tamanho da porta, né? O comprimento todinho da porta, mais 2 centímetros para fazer a costura. No caso, a minha tem 1,15 m e eu coloquei 1,17 m. A largura dela tem que ser em torno de 30 centímetros. Por quê? Porque ela vai ser dobrada e costurada no meio. E ela tem que ter uma largura suficiente para ter o enchimento. Nós vamos dobrar essa tira ao meio e vamos costurar a pontinha. Ó, tô costurando. É bem simples fazer isso, viu, gente? Agora, quando chega no finalzinho, eu vou costurar dessa forma. Fechei, tá vendo? Fiz um reforço ali para não descosturar. Vou fazer um outro reforço do outro lado que vai ficar aberto, porque quando eu for fazer o enchimento, ela pode descosturar. Então, eu vou dar uma reforçada ali na pontinha. Ó, tá vendo? Só um reforço mesmo. Agora eu vou desvirar ela todinha.
Note que na pontinha ela fica assim para dentro. O que eu vou fazer? Eu vou pegar uma caneta, alguma coisa que tem uma pontinha e vou encaixar e vou lá no final dar uma empurrada, só para ajeitar mesmo. E vai ficar assim. Eu usei uma napinha que tem uma espécie de barra. Era uma sobra de uma toalha de mesa que eu tinha. Então eu gostei porque ela vai ficar a parte branquinha pelo lado de dentro da casa e a parte vermelhinha pelo lado de fora. Fica um trabalho assim diferenciado. O que eu vou fazer agora? Eu vou medir o total que eu tenho ali de napa. Eu tenho em torno de 14 centímetros de largura. A minha porta, ela tem uma largura de 3 centímetros. Você tem que medir a sua porta para saber quanto ela tem de largura. Então, eu tenho que reservar no meio 3 centímetros. Com isso, eu vou ter 5,5 para um lado e 5,5 para o outro lado. Porque esse meio aí, ele vai vai levar uma costura, porque nos cantos eu vou encher de espuma, né? Então, esse meio aí eu não vou poder encher. É a parte que vai encaixar, tá vendo? Ele tem 3 centímetros. E eu vou marcar isso em todo o comprimento. Agora eu vou pegar uma régua e vou fazer uma reta em cima de toda essa marcação que eu fiz, porque vai ser nessa reta que eu vou passar a costura. Tá vendo? Olha, eu marco com a caneta. Não tem problema ficar aparecendo, porque isso aí quando você colocar na porta não vai aparecer, tá, gente? Essa marcação. Olha, ficou marcado dessa forma. É aí que eu vou passar a costura, viu, gente? Uma coisa que eu queria falar para vocês, a costura de napinha é muito complicada na máquina. Existe uma pecinha para isso. Eu não tenho essa pecinha para costurar napa, couro. Então, o que eu fiz? Eu passei assim, um pouquinho de talco para que pudesse deslizar com facilidade. Que aí a napinha ela não agarra na máquina, tá? Agora eu vou marcar aquela partezinha que eu tenho que retirar para que fique menor do lado de fora. Eu medi a minha moldurinha lá de fora da porta, tem 2 centímetros e é o que eu vou diminuir no tamanho. Agora eu vou para o outro lado e vou marcar o outro lado, quanto que eu tenho que retirar que tá a mais, para que fique menor por fora. Agora eu vou cortar essa parte que tá a mais, tá vendo? Ó, cortei e vou costurar com uma agulha, para que não fique muito excesso. Então, com a agulha eu consigo fazer um acabamento de forma que não fique sobra de napa para fora, né? Eu faço um acabamento bem fechadinho ali na ponta, tá vendo? Eu vou encaixar a agulha por dentro para que o nó não fique aparecendo, que ele fique para dentro. Gente, não repara a minha mão, ela tá cheia de talco que eu usei para poder costurar na máquina e não agarrar, tá? Você espalha sempre um talquinho por cima da napa e por baixo para que ela deslize bem. Que o único problema de costurar a napa na máquina é que ela agarra. Ela fica colando e aí não desliza como o tecido. Bom, aí eu vou costurando com esse pontinho simples que todo mundo conhece, só para fazer o acabamento ali do final.
Como eu já disse, se a sua porta não tiver problema de tamanho interno e externo, como é o caso da minha, que tem a moldura, você não precisa fazer nada disso. É só fazer ela reta, como estava antes, mesmo tamanho de dentro, mesmo tamanho de fora. Eu precisei fazer esse detalhe aí para que encaixasse certinho na minha porta. Aí tô só fazendo um acabamento, aí dei um nó. O nó você faz assim, tá vendo? Você encaixa ali dentro e puxa. Bem simples. Dei 3 nós, cortei. Esse lado tá pronto. Agora eu vou encher. Eu usei a manta acrílica porque eu peguei sobra de um travesseiro velho que eu tinha em casa. Você pode usar aquelas espumas, também serve. Qualquer enchimento, porque como é uma coisa que vai ficar na porta, vai ficar no chão, não precisa ser nada assim muito bonito, muito caro. Né? E aí eu tô usando uma régua para ajudar a empurrar. Você pode usar qualquer coisa, viu, gente? Até um cabo de vassoura também encaixa muito bem ali. Ó, já enchi um lado, tá vendo? Até o final, depois eu vou fazer o acabamento ali. Agora eu vou encher o outro lado todo. Bom, com o outro lado já cheio, agora eu vou cortar esse excesso. Para esse lado eu vou ter que cortar mais do que eu cortei para o outro lado, tá vendo? Aí eu corto ali e vou dando uma inclinadinha no corte até chegar do outro lado. Vamos fazer assim, tá vendo? Tirei esse pedaço e vou fazer a mesma coisa que eu fiz lá de lá. Vou pegar a agulha e vou costurar com um pontinho comum até fechar totalmente. Peguei uma agulha, coloquei a linha dupla para ficar mais reforçado e vou costurar. Ó. Tá vendo? Vou juntar ali e vou começar a costurar. Pronto, já costurei essa parte, agora eu vou descer e vou costurar o outro ladinho ali e finalizar. Bom, gente, ficou assim, tá vendo? Vou dar só um acabamentozinho ali. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que eu tenha conseguido ajudar vocês. Qualquer dúvida, deixe nos comentários. Não se esqueça de se inscrever no canal para receber os próximos vídeos. E aqui estão os meus endereços das minhas redes sociais para que vocês possam me seguir e ficar atualizados. Um grande beijo, tchau!